Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Essa é a Sexta da Maldade, gravada no sábado, dia 9 de novembro. É que Sexta da Maldade não precisa ser necessariamente nas sextas. Eu procuro sempre fazer as sextas, mas ontem, sexta-feira, dia 8, dia 7, eu estava viajando, então eu não tive tempo de preparar um vídeo com a qualidade que eu sempre quero oferecer para quem prestigia o meu canal. Então, é a Sexta da Maldade, gravada hoje, sábado, dia 9 de novembro. O que eu queria dizer hoje? Qual é a maldade feita nesse episódio número 38? Uma gerente de RH, uma mulher de cerca de 35, 36 anos de idade, minha cliente, foi sumariamente demitida de uma empresa onde ela estava muito, muito, muito bem. Por que ela foi demitida? Preste atenção. Durante as minhas andanças, eu conheci essa gerente de recursos humanos numa empresa X. Isso faz cerca de 8 anos. Conheci essa gerente. E ela, nesta empresa X, foi incumbida pelo presidente de acompanhar também, além do RH, onde ela já era especialista, o meu projeto do sistema de gestão, que normalmente é acompanhado ou pelas áreas de RH ou hoje, preferencialmente, pela controladoria. Mas no caso lá foi RH. E ela se dedicou muito, porque gestão, business, era um assunto que não era conhecido para ela, e se tornou uma boa gestora também de sistemas de gestão. Então, além do RH, toda a parte de planejamento estratégico, todo acompanhamento de metas, todo acompanhamento de indicadores, que ela já ligava também ao sistema de bônus, de remuneração variável, avaliação de desempenho, passou o mapeamento de processos, o treinamento, passou para o encargo dela. E foi um sucesso. Bom, aí eu terminei meu projeto nessa empresa, sempre mantive, como eu mantenho com a maior parte dos meus ex-clientes, algum tipo de contato. E um belo dia ela me chamou, ela estava numa outra empresa que era em faturamento cerca de 5, 6 vezes maior do que aquela onde eu a conheci. E lá ela também tinha assumido o cargo de gestora de recursos humanos na corporação, era uma organização bastante grande, uma organização de alguns bilhões de reais de faturamento anual, e ela também foi incumbida de implantar o sistema de gestão. E ela me apresentou para os acionistas da empresa. Eles estavam olhando mais duas consultorias, de acordo com as regras de compliance de uma empresa tão grande, uma empresa de capital fechado, mas uma empresa bastante grande. E eu venci a, a concorrência. Então, graças à apresentação que ela fez, ela me introduziu à diretoria deste cliente, e a concorrência que houve, eu pude ganhar mais esse cliente. Muito bem. Então, cheguei lá no primeiro dia de trabalho, fiz o trabalho com a diretoria, principalmente. Os donos eram dois irmãos, muito, muito bacanas, muito bacanas. E, ok, foi o primeiro dia, peguei alguns dados e agendamos para eu voltar na próxima semana, para ir ficar 2, 3 dias e começar com intensidade o trabalho. Bom, quando eu cheguei na empresa, na próxima quarta-feira, eu trabalhei quarta, quinta e sexta, nessa segunda semana, uma outra pessoa me recebeu, que eu não conhecia praticamente ninguém na empresa, e me disse: Olha, você, antes de começar o seu trabalho junto com RH e gestão, gente de gestão, você vai conversar com os donos da empresa. E eu fui na diretoria, não vi a minha cliente, a minha principal cliente, a gerente de RH e de gestão, gente de gestão, e fui para a sala da diretoria. Os dois acionistas estavam lá, um deles era o CEO da empresa, o outro participava apenas como acionista, não entrava no dia a dia da empresa. E o CEO, ele disse assim para mim: Mubarak, bem-vindo, vamos começar, estamos muito entusiasmados.
essa pessoa que recebeu você, ela se apresentou para você? Eu disse: "Não, ela simplesmente falou o nome dela, mas não falou o cargo dela na empresa, nada mais". Ele disse: "Ela é a nova gestora de gente e gestão". E eu fiquei surpreso. Onde estaria a minha ex-cliente? E ele me disse: "A fulana de tal, ela foi demitida ontem. E nós nem falamos com você, porque sabíamos que você iria vir, e um assunto tão sensível, tão delicado, a gente preferiu então, já que a gente a demitiu ontem às 6 da tarde, terça-feira, você viria aqui na quarta, como assim você está, preferimos conversar diretamente com você". É óbvio que era inevitável que eu perguntasse, mas por que ela foi demitida? E ele me disse: "Sim, por que ela foi demitida? Porque nós, eu e meu irmão, nós perdemos completamente a confiança nela. Houve um caso muito grave na empresa, Mubarak, e de alguma forma ela está envolvida". E eu estava muito surpreso, até porque eu a conhecia já de outra empresa e sabia da idoneidade dela e tudo mais, não tive nunca nenhum motivo para duvidar. E o CEO, dono da empresa, ele me explicou. Ele disse: "Mubarak, nós somos uma empresa muito grande, porém ainda uma empresa familiar. Então as informações chegam muito rápido a nós, os donos. E a fulana, essa que foi demitida, ela, como você sabe, ela já estava aqui na empresa há cerca de 6, 8 meses, muito benquista, fazendo um bom trabalho. Nós lamentamos ter que demiti-la. Mas chegou aos nossos ouvidos que ela tinha uma intimidade muito grande com o nosso diretor de vendas. Eles chegavam juntos na empresa, muitas vezes, saíam juntos para almoçar, voltavam juntos, muitas vezes iam embora juntos. E ele é um diretor da empresa, ela a gestora de gente e gestão. Essas informações acabaram chegando para nós porque é uma amizade muito próxima. E você sabe, Mubarak, a gente está no Brasil, aqui as pessoas falam de sexo toda hora, e começaram a circular boatos de que ele e ela tinham um caso. E ele é casado, ele tem 50 anos de idade, casado já há muitos anos. Ela é mais jovem, 35, 36 anos, mas também é casada, nós sabemos disso. E essa intimidade dos dois, embora não interferindo aparentemente em nada na empresa, começou a nos incomodar, os donos. E na semana passada, Mubarak, foi até no dia que você estava aqui, o primeiro dia que você estava aqui, você nem ficou sabendo também, o nosso diretor de vendas, esse que tinha uma intimidade muito grande com ela, ele foi demitido. Por quê? Porque ele roubou da empresa. Ele roubou o dinheiro da empresa. Nessa empresa, gente, só um parênteses para vocês entenderem, não funcionava aquela norma de boas práticas que diz assim: quem compra não paga, quem vende não cobra. Nesta empresa, por uma característica até não só dessa empresa, mas do setor dela, são poucos e grandes clientes. Quem vendia, principalmente o diretor de vendas e alguns gestores sênior, eles cobravam do cliente. E aí, nessa história de cobra para cá, emite nota fiscal para lá, dá um bônus aqui, não sei o que ali, este diretor, segundo os donos da empresa, ele roubou dinheiro da empresa, sendo bem claro. Bem, e eu pensando, onde é que ela entra nessa história? E aí ele disse: nós demitimos o diretor com provas cabais, com evidências contundentes do roubo, demitimos por justa causa. Ele já estava na empresa há 6, 8 anos, lamentável. E imediatamente após a demissão dele, nós pensamos durante alguns dias e ontem, na terça-feira, nós decidimos desligá-la também. Por quê? Porque, Mubarak, 2 pontos. Primeiro, nós não temos nenhuma prova, nenhuma evidência, nada, zero,
de que ela tenha participado. Zero. Porém, ponto número 2, ela sempre estava com ele. Se os dois tinham um caso sexual, se os dois tinham uma fé, ou se era simplesmente uma pura amizade, não nos interessa. O problema é que ela tinha muita intimidade com ele. E talvez seja até o mais provável, ela não sabia de nada. Ela estava completamente inocente. Mas, pelo sim, pelo não, eu e meu sócio, irmão, decidimos proteger a empresa. Portanto, como ela perdeu por essa proximidade dela, do gerente, do diretor comercial, ela perdeu a nossa confiança. E confiança, Mubarak, para nós é algo que não dá para ter 99%. Ou você tem 100% ou não tem nada. Não tem, eu confio 90%, 95%, não serve para nós. Ainda mais num cargo como esse, onde ela tem acesso a todos os benefícios, a todos os salários da empresa, a intimidade dos testes psicológicos, ela tem que manter uma confidencialidade muito grande. Então, pelo sim, pelo não, nós a chamamos, explicamos claramente o motivo, dissemos que nós não temos nada contra ela, nada, mas que por uma questão de confiança nós a demitimos. Depois disso, gente, essa gerente demitida, que já era minha conhecida, como eu falei no início desse vídeo, ela me ligou e jurou de pés juntos que, primeiro, não tinha nada a ver com ele, era apenas uma amizade, e segundo, que muito menos ela sabia de qualquer mal feito deste diretor de vendas. Bom, e aí terminou o episódio. Eu fiz meu trabalho lá, fiquei lá 3 anos, a outra gestora de gente de gestão sempre foi muito agradável, e nós implementamos o sistema de gestão, certificamos o sistema de gestão na norma ISO 9001, foi tudo um sucesso, melhoramos a cultura da empresa, reduzimos consumo de caixa, aumentamos free cash flow, isso tudo tem que vir junto, e tudo certo. E é um cliente querido até hoje, de vez em quando eu continuo indo lá, mas o que eu quero trazer com este fato é o seguinte: quando você tem um cargo, seja lá onde for, ainda mais numa empresa, o cargo, ele tem uma dignidade. Por exemplo, quando você chama um juiz de excelência, obviamente você não está se referindo à pessoa que está ali. A pessoa que está ali é uma pessoa como você, muitas vezes pior do que você. O CPF não interessa. É o João das Couves que está ali, mas quando ele está no cargo de juiz, você chama de excelência. E excelência não é o João das Couves. Excelência é o cargo. Quando você chama a reitora de uma universidade de magnífica reitora, não é a Maria das Couves que é magnífica. De novo, ela pode ser muito ruim, mas o cargo dela é magnífico. Quando você chama, um exemplo real agora, quando você chama o Papa, ainda mais o atual Papa, um comunista, um esquerdinha, quando você chama o Papa de Sua Santidade, você não está se referindo a qualquer argentino chamado Francisco, mas você está se referindo ao cargo de Papa da Igreja Católica, Sua Santidade. O cargo, ele tem uma certa dignidade. E quando você que está aí me assistindo, você é promovido a líder de produção, a supervisor, seja lá do que for, a coordenador, a gerente de fábrica, a gerente de lógica, a gerente de logística, a gerente de RH, quando você é diretor, quando você é CEO, quando você é dono, você é o acionista, você tem que honrar a dignidade do seu cargo. E você honra a dignidade do seu cargo sendo uma pessoa íntegra.
E uma das características que eu estou explorando nesta Cesta da Maldade, episódio número 38, é a distância que você precisa manter da sua equipe ou dos seus pares. Você precisa manter distância. Você, como líder, como gestor, você precisa viver um aparente paradoxo. Você precisa estar perto suficiente da sua equipe para conseguir extrair dela a máxima produtividade e desenvolvê-la, mas, ao mesmo tempo, simultaneamente, paradoxalmente, você precisa manter uma certa distância. O meu pai era de origem libanesa, a parte católica do Líbano. O nome do meu pai era Líbano Mubarak. Líbano, o nome do país. E o meu pai apreciava muito a poesia árabe. Ele era brasileiro, ele nasceu no Brasil, meu avô é que veio do Líbano, mas ele apreciava muito a poesia árabe. E existe um poeta árabe chamado Khalil Gibran, e tem uma poesia muito bonita onde ele recomenda certas atitudes para um casal. E ele diz assim: bebam juntos, mas não na mesma taça. Descansem juntos, mas não na sombra da mesma árvore. E por aí ele vai. Ou seja, mesmo um casal precisa manter, apesar de toda a intimidade de um casal, precisa manter uma certa distância, para que não haja falta de respeito, perda de confiança ou tudo o que vem de uma intimidade extrema, mesmo entre um casal. Agora você imagina entre um chefe e a sua equipe. Um dos meus gurus, o Bernardinho, naquele livro fantástico, o melhor livro de RH que eu conheço, Transformando Suor em Ouro, ele diz que você precisa ser um gestor correto, não um gestor legal. Legalzinho, cool. Sair para chopada com a turma, muita festa com a equipe, muita festa com clientes, muita festa com fornecedores, não. Você pode ir numa festa com a sua equipe, por exemplo. Você pode, deve ir numa festa da empresa, mas mantenha a sua elegância, mantenha a sua etiqueta e vá embora mais cedo. Você entende por que eu estou dizendo isso? Nos meus 27 anos, quase 28 anos de consultoria, eu assisto pelo menos cada ano entre 3 a 4 casos, como esse que eu contei agora nas empresas, que sempre envolvem sexo. Ou seja, 27, 28 vezes 4, mais o tempo de Gerdau, mais de 120, 130 casos em que pessoas boas tiveram as suas carreiras interrompidas, seus casamentos acabados, muitas vezes sua reputação e suas vidas pessoais destruídas, porque essas pessoas não souberam, de alguma forma, manter distância das suas equipes. E você que está me assistindo, você é um adulto, você entende muito bem essa distância que eu estou falando. Não abra demais a sua intimidade, nem entre demais na intimidade da sua equipe. Se você é homem, como eu, não se aproxime demais das mulheres. Se você é uma mulher gestora, não se aproxime demais dos homens, seja da sua equipe, seja seus pares, seja seus superiores, mantenha uma certa distância. Conclusão! Este tipo de orientação, ele precisa estar claramente exemplificado, com exemplos reais, como o que eu dei agora, no manual de compliance, no código de conduta da empresa. Ele precisa ser veiculado, ele precisa ser ensinado. Então, RH, não faça o seu manual, seu código de conduta, uma série de palavras, de sentenças subjetivas que não deixem as coisas claras. Coloque lá exemplos da vida real, fatos concretos, mantendo a confidencialidade das pessoas,
mas casos concretos de outras empresas, como por exemplo eu contei nesse vídeo, ou da sua própria empresa, para deixar muito claras as consequências das pessoas perderem as suas cabeças. Correto? Entendido? Paulo Mubarak gravou a Sexta da Maldade, hoje, sábado, 9 de novembro de 2024, o episódio número 38. Até mais.